Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. É com muita honra que estamos aqui para fazer mais um episódio incrível para vocês. Antes de contar quem é o meu convidado, deixar ele se apresentar, é claro que nós vamos agradecer sempre a Made In, nossa patrocinadora oficial, que investe aqui nos nossos episódios e conteúdos para que chegue até você com a maior qualidade e amor do mundo. Olá, seja muito bem-vindo, querido. Olá, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, ter esse espaço para poder falar. Espero que seja muito proveitoso. Já falei também que estou muito nervoso, porque o pessoal vai saber daqui a pouco, mas o meu hábito é estar do outro lado, né? Sempre estar entrevistando. Então, ser entrevistado é algo atípico para minha rotina. Se apresente para nós. Bom, eu sou Mohamed Ortiz, eu sou fotógrafo de profissão, de formação já há 15 anos. Eu sou também gestor público formado, cientista e analista político e sou estudante, né? Estou me graduando em Direito no momento. E o chamado e as coisas boas? Então, eu sou um comunicador também, né? Para quem eventualmente não me conhece ainda, sou comunicador, trabalho com rádio, com programas também online, né, podcast, muito voltado para a área política e na área de entrevistas também, né? Então, por isso que eu falei, o meu hábito é geralmente estar do outro lado da bancada, estar entrevistando. Então, hoje, ser entrevistado é algo realmente muito atípico. Até falei para você que fiquei muito nervoso, né? Você falou que imaginava que eu ia tirar de letra isso aqui, né? Na verdade, meu hábito é estar do outro lado. Então, para mim, eu acho que hoje eu vou ter que me adaptar aqui. Faz parte, Morra. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você. Pessoal, porque eu convidei o Morra aqui. Ele tem um posicionamento incrível nas redes sociais. Ele é um cristão, né? Ele instrui as pessoas a um direcionamento de valores, além e fora do todo o trabalho que ele faz, né? Na questão do podcast, na questão da gravação, junto com a mãe dele. Então, a gente vai abrir aqui, vamos começar pela história de vida dele, que é sensacional. Conta um pouquinho da sua infância para nós. Então, vamos começar, como eu costumo falar, do começo, né? Para contar a história e pegar o fio. Minha mãe é uma pessoa incrível, uma guerreira, criou a mim e meus irmãos sozinha, né? Meu pai foi embora, eu tinha 1 ano de idade, era muito pequenininho, sou o mais velho, né? Entre os irmãos, os filhos da minha mãe. E aí a nossa história começou a partir de ali, né? A gente vivia junto com a minha avó faleceu, eu tinha 5 anos ainda, foi algo muito difícil para minha mãe, ela passou por depressão e eu sempre junto com ela ali. E aí, chegando para a parte onde a gente acabou se conectando quando conversamos antes, que é a parte do ser cristão, né? Eu acabei encontrando a igreja com aproximadamente uns 7 anos de idade. Ou a igreja me encontrou, né? Porque a igreja virou na frente de casa. Era uma IBR, né? Lá no Jardim Nacional, quando ela inaugurou. Eu acho que ela deve estar indo aí para os seus quase 20 anos, né? Provavelmente. Acho que eu devia ter uns 7 anos na época. Então, levando em conta que hoje eu vou fazer 30, então já são aproximadamente uns 20 anos. E ali a gente se apegou, realmente, a gente encontrou um lugar para estar e que foi muito importante nos momentos difíceis, porque a gente teve uma vida muito difícil, assim, realmente muito, principalmente depois que minha avó faleceu. Até então, a gente tinha uma vida muito tranquila. Minha avó tinha uma forma de gerir a família muito boa, muito eficiente, digamos assim. Era tudo no lugar, era tudo certinho, era tudo em dia. E quando ela faleceu, parece que a base de todo mundo desmoronou. Assim, cada um de uma forma, mas para todo mundo foi um baque muito grande, para minha mãe também. E assim, foram se passando os anos, né? E a gente, no tempo que teve na igreja, foi muito abençoado, porque eles foram um suporte muito grande. É por isso que, eventualmente, quando alguém faz algum tipo de crítica à igreja, no sentido geral, eu sou muito incisivo em falar contra. Em todos os lugares onde existem pessoas, existem seres humanos, a gente vai ter os problemas. Sim. A gente vai ter pessoas que fazem coisas boas e pessoas que fazem coisas ruins. Mas o fato é, o trabalho que a igreja faz, o trabalho social que ela faz, inclusive, a parte da questão espiritual, é muito importante para a nossa sociedade. São muitas as pessoas que têm um suporte, que encontram uma mão amiga, alguém para se apoiar.
indo até a igreja. E conosco não foi diferente. A gente viveu alguns anos numa casa que a igreja cedeu na época. A gente teve suporte na alimentação por irmãos da igreja. Eu vesti roupa muitos anos, roupas ganhadas de irmãos, de jovens da igreja. Inclusive, teve um pastor específico, uma família específica muito abençoada, pastor Joelson, a Viviane e o Mateus, que é um menino excelente, que com certeza está com Deus hoje. Eu usei muito tempo roupas que eles me davam, que ele me dava. Uau. Né? Então, assim, foi muito importante. Tenho certeza que se não tivesse sido a igreja para nós, a nossa vida teria sido muito, muito mais difícil do que foi. Porque a gente encontrou abrigo, a gente encontrou lar, a gente encontrou alimento em várias perspectivas, a gente encontrou quem nos ajudasse a se vestir, quem nos desse suporte de vida e crescimento também. A gente aprende muito, né? Aprendeu muito dentro da igreja. Então, eu tenho muita gratidão e gosto de expressar gratidão, porque eu acho que ser grato é uma qualidade muito importante do ser humano. A gente precisa aprender a ser grato, porque senão a gente sai de certas situações e a gente esquece que passou por elas. Exato. Só que não pode funcionar assim, porque senão o que acontece? Em algum momento a gente vai ter que passar aquela lição de novo, porque significa que você não aprendeu muito bem. E as lições, elas acabam voltando quando a gente não aprende, né? E a gente tem essa tendência de ser cabeça dura, o ser humano tem essa tendência. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu acho que a gratidão é uma das coisas mais importantes nesse âmbito, assim. Muito massa, muito bom escutar tudo isso, Morra. Conta pra nós como começou a mudar a sua mentalidade em relação ao conhecer Deus, né, se conectar com Deus e a questão de se dedicar para os estudos, conforme você já me contou. Ele já fofocou um pouquinho comigo, gente. A gente já teve um papinho antes de estar aqui nas câmeras. Ele abriu um pouco da história dele e eu achei muito incrível e com certeza precisa ser compartilhada aqui a sua persistência, sua garra, sua dedicação e tudo que você se propôs a fazer, não se moldando pela questão externa, né? Porque é totalmente desfavorável. Então, eu costumo comentar também que, assim, na nossa família especificamente, pelo menos os próximos, não tinha, pelo menos até então, ninguém, assim, da área, que fosse, assim, uma pessoa vocacionada aos estudos, que fosse, sei lá, graduado, formado, alguma coisa nesse sentido. Então, não tinha, assim, uma inspiração muito clara. Mas eu tenho um tio, né, meu, que morou com a gente por muito tempo, e que eu via ele, e aí, claro, depois as coisas se desenrolaram de uma forma muito positiva para ele, inclusive, mas eu via ele, mesmo de jovem, eu era criança ainda, ele estudando muito. Ele pagava cursos, fazia curso de inglês, fazia curso de informática, tinha muitos livros, lia bastante. E de alguma forma eu entendia que ele era diferente. Alguma coisa era diferente nele, porque ele tinha uma paciência diferente, ele tinha um conhecimento diferente, ele sabia coisas que, no geral, a gente não sabia tanto. E muita gente achava que era besteira, sabe? É engraçado porque as pessoas às vezes acham que é besteira, né? E achavam que era besteira, ele ficar gastando dinheiro para estudar, para pagar curso, isso aí não ia dar em nada, né? E ele sempre foi uma pessoa assim muito batalhadora nesse sentido, né? É uma coisa de se notar. Meu tio Jefferson, inclusive a história de vida também dele é interessante, porque foi adotado pela minha avó. Minha avó criou ele. E ele batalhou muito para as coisas que ele tem. Mas foi uma inspiração, porque eu olhava aquele tanto de livro, aquela coisa toda, e eu falava, mas tem alguma coisa diferente aqui, porque não tem ninguém aqui na família que tem esse hábito. Na rua, eu não conheço ninguém aqui que lê, não tem ninguém que abre um livro. E esse cara lê, esse cara estuda. Há algo diferente aqui. E eu acho que isso me chamou muita atenção. E por outro lado, eu sempre acreditei, de alguma forma, mesmo de pequeno, eu sempre acreditei muito no estudo. Eu sempre acreditei que a educação poderia levar a gente para um lugar diferente. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa, até a 7ª série, que era na escola libanesa brasileira, aqui em Foz do Iguaçu, uma escola particular, era uma escola muito rígida, mas muito boa, de excelente qualidade. Tive a oportunidade de estudar lá, e digo que a qualidade é excelente porque eu tive a comparação quando saí de lá, na 7ª série, porque, enfim, questões aconteceram, até a 5ª série meu pai pagava os estudos para mim. Depois disso eu fui para o Líbano, tive uma experiência de ir para lá, eu conheci ele, eu tinha 11 anos de idade, ele queria que eu ficasse lá. Como eu não quis ficar, eu quis voltar com a minha família, quis ficar com a minha família aqui, não quis deixar minha mãe, meus irmãos. Então ele falou que eu poderia voltar e não teria problema, não iria me prender lá.
Embora ele poderia me manter lá se ele quisesse, porque as leis são diferentes lá. Mas ele falou, não, você pode voltar, só que você vai fazer sua vida a partir de hoje, você vai se virar. Você vai ter que, como a gente fala aqui, dar teus pulos, né? E falei, tá bom, então eu vou voltar, eu não vou deixar minha família. E voltei. E a partir daí ele cortou tudo, né? Não tinha mais pensão para comer, não tinha mais... Teoricamente não teria mais escola, porque ele não iria pagar mais. Mas por uma graça de Deus, o diretor da escola lá era uma pessoa que gostava muito de mim. E ele me deu uma bolsa e me deixou estudar lá por mais tempo. Me deu livro, me dava caderno, lápis, porque eu não tinha condição nem de comprar caderno, lápis. Imagina, não tinha dinheiro nem para comer mais. E ele me deu lápis, me deu caderno, me deu livros, deixou eu estudar lá. E eu continuei estudando ainda por mais quase 2 anos. Só que daí chegou lá no final de... E inclusive, por 1 ano ele pagou meu transporte escolar. Uau! Eu morava longe. Um cara muito incrível, muito abençoado. Ele foi embora, eu realmente não sei mais onde ele está, mas eu gostaria que Deus me desse a oportunidade de vê-lo pelo menos uma vez mais para poder agradecer pelo que ele fez pela minha vida. E... Aí, nesse outro ano, ele falou, olha, eu vou manter tudo aqui na escola pra você, mas eu não consigo mais, assim, pagar o teu transporte, não consigo um lanche, essas coisas, não consigo fazer. Eu falei, não, mas eu vou dar um jeito, vou continuar. E continuei estudando. Tinha dias que era aula integral, eu não tinha dinheiro pra comer, tinha que ficar lá sem comer, o pessoal comia, eu ficava olhando lá. Uau! Mas continuei, porque eu sabia que aquilo ali tinha um propósito, assim, eu sabia que o conhecimento que eu tinha ali ia ser diferente se eu fosse pra outro lugar. Então, eu tinha que insistir o máximo de tempo possível. E continuei até setembro daquele ano em que eu estava na 7ª série, eu acho que era 2006 ou 2007, alguma coisa assim. E aí não deu mais, porque a gente não conseguia pagar o transporte, estava muito atrasado, a mãe via que eu sofria muito, ia pro colégio, não conseguia comer, ficava com fome, voltava morrendo de fome, né? Ela viu que estava muito sofrido. E aí ela falou para eu ir, que eu ia ter que ir pro colégio estadual. Eu falei, não, então tudo bem, né? Daí fui pro colégio estadual e vi a diferença que era de educação que a gente tem. E eu falei, pá, cara, é muita diferença. Então, assim, significa que as pessoas que estão aqui, que estão nesse ensino comum, elas estão perdendo muito. Elas perdem demais. Porque se em outros lugares tem um ensino melhor, então quer dizer que essas pessoas que têm menos acesso à educação, que a educação está chegando menos para ele, que o conhecimento está chegando em menor quantidade para ele, ele vai perder muito na vida. A formação dele vai ser muito ruim. E através disso, assim, eu fui entendendo o valor da educação. Acho que eu fui entendendo o quanto é importante você conhecer, você saber, né? Eu tenho uma coisa muito, muito particular, assim, que eu acho impressionante quando eu aprendo alguma coisa. Quando eu descubro uma coisa que eu não sabia antes. Eu acho incrível, assim. É muito incrível você saber uma coisa agora que você não sabia há uns minutos atrás. É um poder... É uma libertação. É um poder impressionante o conhecimento. O conhecimento é um poder impressionante. É triste que a gente não perceba, enquanto sociedade, a gente não tem essa ideia massificada. Porque se a gente entendesse, a gente teria uma outra sociedade. Nossa! É impressionante a possibilidade de que você aprenda, que você saiba algo agora que você não sabia há poucos minutos atrás. Que você aprenda isso, absorva isso e internalize isso para você. Esse conhecimento passa a ser seu. Isso é algo, assim, tremendo, é algo incrível. Infelizmente, as pessoas às vezes não têm essa percepção. Mas a gente precisa levar isso para as pessoas e mostrar para elas que conhecimento, além de ser poder, é algo muito incrível, muito impressionante de ter. Lindo, exatamente isso. E para a faculdade, para as formações, pode tomar água, fica à vontade. É o que eu gosto de perguntar, que agora eu preciso, né? Eu preciso fazer meu papel aqui, né, gente? Ele tá do outro lado. Tá menos nervoso já? Não, tô menos nervoso. E tá fluindo super. Meu Deus, ao conta da faculdade agora, gente, ele é super dedicado. Conta aí o que você fez pra entrar na faculdade, se formar. Então, a faculdade também é outra questão interessante. Porque, como eu falei, eu sempre acreditei na educação. E o direito, especificamente, foi uma coisa que eu sempre soube que faria. De alguma forma ou de outra, mesmo sem saber o que era direito especificamente. Mas desde pequeno, assim, eu sempre fui de me posicionar com muita firmeza em determinadas ideias. Eu sempre fui de defender. Mas tem uma pessoa sendo acusada do negócio. Não, eu vou lá, vou defender. Eu era daquele que... o fulano vai pra diretoria. Mas depois eu vou junto com ele, então. Porque ele não vai sozinho. Era desse jeito. Então, assim, desde pequenininho, todo mundo comentava, né? Mas tinha que ser advogado, tinha que ser juiz, ou seja... Então, eu acho que sempre tive essa vocação desde que eu me entendo por gente, assim.
Só que demorou muito tempo. Assim, na minha percepção, como eu já tinha a consciência do que eu queria, acho que demorou, digamos assim, para eu entrar na graduação de Direito, né? Eu comecei, a primeira vez, quando eu comecei, foi em 2019, numa faculdade aqui de Foz do Iguaçu. Eu fui lá, pedi uma oportunidade, queria estudar, falei que podia trabalhar, podia entregar meu serviço em troca do estudo. E daí eles aceitaram, me deram a oportunidade. O reitor, na época da faculdade, ele me deu a oportunidade. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz, assim. Eu lembro que aquele dia eu saí da faculdade e chorei, assim, no lado de fora, porque era uma coisa que eu queria a vida inteira. Só não tinha feito porque não tinha tido oportunidade. Mas eu nunca tive dúvida do curso que eu queria fazer. Sempre entendi que o direito era o meu lugar, assim. O direito era o lugar que eu tinha sido feito para estar, assim. E aí comecei, e aí veio a pandemia em 2020, e aí a faculdade cortou, assim, todas as bolsas, cortou as parcerias, cortou tudo. E aí eu fiquei sem imagina, trabalhava com eventos, né? E aí a pandemia judiou muito da gente que trabalha com evento. A gente sofreu muito, toda a classe sofreu. E aí eu tive que parar de fazer a faculdade. E foi muito triste também. Mas aí eu pensei assim, não, mas se Deus me deu uma vez, Ele vai me dar outra vez. E Ele vai encontrar o lugar certo para eu estar, assim, o lugar que vai me dar as oportunidades certas, que eu vou conhecer as pessoas certas. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Tudo tem... Eu acredito muito que tudo tem o trecho que a gente corre, ele não é à toa. Ele é tracejado pra gente, ele é traçado para nós. Então, eu falei, vou ficar tranquilo. E até me lembrei de uma coisa interessante esses dias, numa entrevista que eu estava, que durante a pandemia, depois que eu perdi assim, a oportunidade de estudar lá, e eles cortaram a bolsa, eu não parei de estudar, assim, eu continuei estudando no mesmo ritmo. Eu devo ter feito assim, uns 30 cursos diferentes na pandemia. Sempre que tinha uma instituição importante, uma instituição boa, que estava oferecendo algum curso gratuito, alguma coisa desse sentido, eu ia lá e fazia. E fiz um monte. E é engraçado, porque às vezes as pessoas falam que não tem oportunidade, e tem. Tem porque, você veja, quase todas as grandes faculdades, universidades aqui no Brasil, elas têm cursos livres gratuitos. Entregam até certificado. A PUC tem, a Escola da Magistratura tem, o STF tem, o Senado Federal tem. Então, às vezes as pessoas falam que não tem oportunidade, mas na verdade tem, porque é de graça. E ela entra na internet e faz. Às vezes as pessoas não têm o ímpeto de procurar. Mas eu comecei a procurar, assim, né? E é engraçado que a gente que lida com a internet, a gente sabe que existe uma coisa muito importante chamada algoritmo. E ele te encontra e te entrega aquilo que tu procura, né? Uhum. Então, assim, é impressionante, porque eu abria o celular, uma rede social, e aparecia 1 milhão de cursos gratuitos diferentes, né? Eu fui fazendo. Então, acho que a gente precisa continuar, né? Mesmo quando tem um problema, a gente tem que continuar naquele mesmo ritmo. Porque senão a gente fala assim, não, mas eu não tenho as condições ideais, eu não tenho o lugar ideal, eu não estou no momento ideal, eu não tenho a condição financeira ideal, e a gente se entrega. A gente para de fazer as coisas. Eu acho que não, a gente precisa continuar insistindo. A gente precisa continuar naquele mesmo ritmo, porque aí aquela coisa boa que você procura, ela vai te encontrar no caminho, né? Eu ouvi uma vez em algum lugar, eu não sei aonde, mas eu guardei também, eu gosto muito de frases, sabe? Acho que tem frases que elas resumem, né? Elas sintetizam, elas resumem lições muito importantes. E ela falava mais ou menos assim, que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Perfeito. Então, assim, você tem que estar preparado quando a oportunidade aparece, né? O pessoal não fala assim, não, o cavalo selado ele não passa 2 vezes, né? Veja, se você não souber andar a cavalo, se você não souber montar cavalo, pode passar 10 e você não vai pegar o cavalo. Exatamente. Então, você precisa estar preparado quando a oportunidade vem, né? Tem gente que fala, não, fulano tem sorte, aí você vai ver. E você fala, sim, ele teve 15 anos de sorte estudando muito para conseguir passar naquele cargo que ele queria. Pamela. Né? Então, assim, às vezes a sorte é o preparo e o preço que o outro pagou e você não quis pagar. Exato. Isso, muitas vezes, é o que as pessoas chamam de sorte. Não é? E aí, continuei. E aí, em 2021, eu consegui uma parceria com uma universidade muito bacana e comecei a fazer gestão pública e ciência política, porque eu sabia que gostava muito de política, é uma das minhas vocações também e tem muito a ver com direito, e comecei a fazer.
Só que em 2021 teve o Enem também, todos os anos tem. Eu falei, vou fazer o Enem. E na época, eu tenho ainda um grande amigo meu, hoje ele faz medicina em Maringá. Ele também fez Enem, fez vestibular, ele conseguiu passar numa universidade particular em medicina lá em Maringá, que também é muito concorrido. Mesmo a particular, medicina é muito concorrido. E ele foi lá, passou muito bem no vestibular, na época do Enem ele tirou uma excelente nota. E você vê como as companhias influenciam a gente. Porque a gente andou muito junto nessa época de pandemia. Eu ia muito na casa dele e a gente falava muito de estudo, estudava junto. Às vezes ele trazia um assunto legal e a gente estudava junto. Às vezes eu explicava uma coisa. Tipo, eu costumo falar, né? Eu sou de humanas e sociais, né? Ele não entende nada disso. Ele é de biológicas e exatas. Então a gente trocava conhecimento, né? E isso me incentivou. Eu falei, eu vou fazer o Enem de novo. Eu tinha feito há muitos anos atrás, né? Quando eu recém tinha saído do ensino médio. Eu falei, vou fazer de novo. Pensei, em 2011, 10 anos depois que eu saí do ensino médio, sem cursinho, sem nada, zero. Eu, Deus e a minha garrafinha de água, um sonho. Foi assim que eu fui fazer o Enem. Uau. Eu não consegui estudar um único dia pro Enem. Não consegui. Especificamente. Vou arrumar um cursinho, um livro, um curso só do Enem. Eu sempre fui do hábito de estudar. Eu estudo diversos assuntos continuamente. Todo dia eu estudo. Eu gosto de assistir matérias jornalísticas, né? Eu gosto muito de palestras, esse tipo de coisa. Mas assim, nenhum dia eu estudei especificamente para matérias que cairiam no Enem, por exemplo. E fui lá, como eu falei, com uma garrafinha de água, um chinelo no pé e um sonho. Falei, vou fazer o Enem. Entrei lá, 2 barrinhas de cereais, 2 barrinhas, né? E falei, vou fazer esse trem aqui. Fiz o primeiro dia, eu senti que foi muito bem, porque era minha área, era humanas, linguagens, por língua portuguesa. Então, para mim, foi com os 2 pés nas costas, né? Mas eu falei, puxa vida, a próxima é exatas, cara. Química, física, matemática. E aí me complica, porque eu não sou de exatas, eu tô 10 anos fora da escola e não sei uma fórmula de cabeça. Mas beleza, né? Eu lembro que aí para a segunda etapa, que era na semana seguinte, eu estudei assim, acho que questão de 1 hora na internet, assim, um pouquinho de química, porque eu lembrei que não lembrava nada de química, né? Aí estudei um pouquinho, assim, mas muito pouco, não consegui parar realmente para estudar. E fui para fazer. E aí em matemática, graças a Deus, foi minha maior nota, inclusive, por incrível que pareça. Porque uma coisa eu tenho de bom, eu não lembro nenhuma fórmula, mas o meu raciocínio lógico é muito bom, é muito rápido. Então eu matei a prova inteira na base do raciocínio lógico. Fiz a prova e falei, olha, acho que fiz uma boa prova, pensando nas duas etapas. Mas não sei se vai ser o suficiente para me garantir a bolsa, né? E eu queria bolsa em Direito, só Direito me interessaria. E beleza, aí fui, esperei, aquela espera da nota é difícil, né? E aí consegui, me inscrevi na instituição que eu tô hoje, que é a UDC, e aí me inscrevi numa segunda instituição também. Passei nas 2, e como a primeira opção era a UDC, fui na UDC. E acredito hoje, olhando para trás, que eu estou na instituição correta. Foi a instituição onde eu conheci excelentes professores, pessoas que acreditam no meu potencial, pessoas que me valorizam, pessoas que veem perspectiva em mim, professores que conversam comigo como um igual, me pedem opinião, me perguntam o que eu acho de um caso X ou Y. Então, são pessoas que me ajudam a crescer. Tenho vários professores lá que eu poderia nominar aqui facilmente. Tenho gratidão por todos eles, assim, e tenho um carinho muito grande por cada um e por todos. E, inclusive, já falei com o meu professor coordenador de curso lá, falei para ele, olha, pode demorar, eu vou ter que sair daqui, eu vou terminar, vou me graduar, me especializar, vou fazer um mestrado, um doutorado, mas algum dia nós vamos estar na mesma sala dos professores. Eu falei, pode ter certeza que eu vou voltar para lecionar nessa mesma instituição, porque eu vou me formar aqui e eu vou voltar para contribuir com ela. E aí ele falou, então eu vou te esperar e vai ser muito gratificante um dia poder dividir uma sala dos professores com você. Então esse tipo de coisa, para mim, é muito importante. Quando eu falo que tenho muita vontade de ser professor, as pessoas às vezes falam, meu Deus, professor ganha mal, cara, você tá maluco, você vai ser professor, é só incomodação, aluno chato e dor de cabeça e pouco dinheiro. Só que eu acho que tem coisas maiores. Eu só tô no outro ramo, mas tudo que você tá falando, tô entendendo. Mas assim, tem coisas maiores que o dinheiro. Eu acho que você poder ensinar uma pessoa, podem ter 100 alunos. Se sair só um, e vão sair mais, mas se sair um aluno que
te faça ter gratidão por ter ensinado ele, por ter ensinado coisas importantes para ele. Que não te faça esquecer daquilo que você foi para fazer. Exatamente, que ele saia de lá, que o dia que ele faça um juramento na ordem que ele vai fazer parte, que ele honre aquilo, que ele lute com todas as forças dele para cumprir aquela missão. Eu acho que isso vale uma carreira, tenho certeza. E eu espero confirmar isso no dia que eu chegar lá. Mas eu tenho certeza que eu tenho professores ali que dão aula porque eles acreditam que educar e compartilhar conhecimento com as pessoas muda a vida das pessoas, muda uma sociedade, pode mudar um país. Então, por isso eu acredito na educação, por isso eu acredito no conhecimento. Porque as pessoas que têm conhecimento e que através do conhecimento, da experiência de vida adquirem sabedoria, que é uma coisa diferente, elas podem mudar a sociedade delas. E não precisa ser necessariamente de um jeito utópico, achando que no dia de amanhã a gente vai acordar e o mundo vai ser um arco-íris. Mas elas podem mudar tratando bem as pessoas que passam por ela. Elas podem mudar falando bom dia pro porteiro que ela vê todo dia quando ela sobe no prédio, que ela trabalha, no prédio que ela mora. Ela pode mudar a vida das pessoas, sendo talvez a única pessoa que naquele mercadinho do bairro dela dá bom dia e trata bem a menina que trabalha no caixa. Isso muda a vida das pessoas. Exatamente. Porque aquela pessoa que está sendo tratada diferente, ela vai olhar e vai falar, não importa que teve 100 pessoas aqui que não olharam para minha cara e ainda uma dúzia delas me tratou mal. Teve uma pessoa que veio aqui, olhou no meu olho e falou, bom dia, como é que você tá? Você tá bem hoje? Se tiver uma que vale a pena, o mundo vale a pena. E eu tenho certeza que tem mais que uma por aí. Com certeza. E é isso que nos faz viver aquilo que nós viemos viver, né? Nosso chamado, vontade de compartilhar o conhecimento, isso que estamos vivendo aqui. O Murra falando sobre a trajetória dele até então, me passou um filme na cabeça, porque eu lembro quando eu comecei o podcast, eu só desenhei, eu falei, Deus, é assim, assim, assado, então o Senhor vai me direcionar. Eu estava ainda em período de faculdade, eu acordava às 3 horas da manhã e ia dormir quase 1. Eu que fazia tudo. Eu que editava, subia o episódio, fazia os cortes. E assim, Deus vai moldando. O problema é que as pessoas elas não têm conhecimento de buscar aquilo que elas querem viver e jogam a culpa no mundo. Enquanto você não fizer por você, ninguém vai fazer. Não adianta. E tem que buscar conhecimento. Conhecimento é tudo. Tá ali, tá de fácil acesso, mas o que você está acessando, o que você está buscando? E graças a Deus, assim como tem muito acesso para as coisas que não agregam, tem agora o trabalho do Murra, que agora a gente vai abrir aqui para contar um pouquinho do seu trabalho através dessa trajetória e tudo que você vem conquistando. Conta para nós como surgiu o podcast, a questão na política. Vamos abrir aqui sim um pouquinho para você contar dessa sua questão ali, principalmente com os jovens, que eu gosto muito desse seu posicionamento, de trazer esse conhecimento, que é o que a gente está enfatizando aqui. Jovens precisam também ter conhecimento, trazer isso a público para que eles entendam que posicionamento não interfere em idade, e quanto mais você conhece, mais você se liberta, acessando tudo aquilo que a gente está derramando aqui e através dos seus canais. Conte um pouquinho para nós. É engraçado, porque talvez seja um bom exercício de humildade, principalmente para quem tem eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho um ego que precisa ser muito bem trabalhado. Isso é muito bom. Porque assim, eu tenho muita autoconfiança nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, meus posicionamentos. E a gente precisa cuidar disso, porque vez ou outra, são vícios, a gente erra. Mas, aliás, é bom ter falado isso. Eu lembrei de uma outra pessoa. E eu acho que minha vida é marcada por pessoas que me falaram coisas que serviu para a vida toda. E eu vi uma vez de uma pessoa, um cara incrível, o nome dele é Afonso. É bom a gente nominar as pessoas. E ele é um grande cristão. E ele falou uma coisa para mim uma vez que me serviu de lição. Não sei se eu estou conseguindo honrar a lição e cumprir, mas eu nunca esqueci e espero que um dia chegue lá. Ele falou, sabe, e ele é cheio de pergunta retórica, pergunta que só ele consegue responder. Ele falou, sabe o que a gente pode fazer de melhor? Ele falou, sabe o que de melhor você pode fazer? E eu falei, o que, Afonso? Porque eu já sei que essas perguntas dele são sempre retóricas. Ele falou, o melhor que a gente pode fazer é tentar errar menos a cada dia. E aquilo ficou pra mim. Falei, é uma frase tão curta, mas a gente poderia fazer um podcast de 5 horas falando dessa frase. O melhor que a gente pode fazer é tentar errar menos. Isso fala do nosso ego, isso fala
dos nossos vícios, dos nossos pontos fracos, dos espinhos na carne que a gente tem, né? E tomara que um dia eu consiga honrar esse ensinamento que ele me deu. Espero muito. Porque seria muito bom poder errar menos a cada dia, né? Exatamente. Cada dia se aperfeiçoar. Errar uma vez menos a cada dia é muita coisa. Em um ano são 365 erros a menos. É muito impressionante isso, né? Mas, enfim, você me perguntou sobre o meu trabalho. E falei nisso para explicar que é interessante como às vezes a gente acha que o nosso trabalho ninguém vê e não afeta a vida de ninguém. Muitas vezes a gente pensa que ele não serve. Assim que, não, mas ninguém tá notando, ninguém vê. As pessoas só veem aquele influencer que tem milhões de seguidores e que fala besteira engraçada. E não, tem pessoas que notam. E se uma pessoa notar aquele conhecimento que a gente está passando, eu acho que já é muito importante. Eu tento sempre mostrar assim, as leituras que eu faço, meus posicionamentos são muito claros. Eu acho que ninguém tem dúvida do que eu acredito, de como eu me posiciono. Eu costumo falar muito também a respeito de livros, quando alguém pergunta assim, não, mas o que ler? Qual é a dica? Eu falo, clássicos. Invista nos clássicos. Pense comigo. Se fazem 2.500 anos que as pessoas ainda leem Aristóteles, é porque tem algum valor. Com certeza. Porque o teu celular fica obsoleto em 2 anos. Então, 2.500 é uma diferença grande. Com certeza. Né? Se as pessoas leem Shakespeare depois de 500 anos depois, e ele não ficou pelo caminho, é porque o que ele escreveu é realmente muito diferente daquela novelinha que você assiste às 9 e que depois que acaba, um mês depois você não lembra de mais ninguém. Você não sabe nominar os personagens principais da novela. Mas ninguém esquece os personagens principais numa história de Shakespeare, por exemplo. E esses são dois, assim, que estou citando, porque é muito difícil que alguém não conheça, eu nunca tenha ouvido, pelo menos ouvido falar. Mas a gente tem vários, né? E a gente tem bons contemporâneos também, eu acho importante a gente sempre pontuar também. Tem gente muito interessante que a gente tem aí trazendo conhecimento. Um cara que eu sempre indico para as pessoas é o Jordan Peterson. É um cara impressionante. É um cara incrível e que ele traz uma lição que hoje é muito importante e é uma lição que eu penso que politicamente, na questão social e na questão política, é importante a gente trazer, que é a autorresponsabilidade. É chamar para si a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente faz. Inclusive as ruins, as erradas. Porque hoje a gente tem uma mania de achar que... Principalmente elas, né? Porque hoje a gente tem uma mania social de achar que se eu faço algo, então não pode ser errado. Porque eu faço, né? Então, se eu faço, é bom. Você já reparou como a gente tem normalizado um monte de coisa que, claramente, qualquer pessoa em sã consciência olha... Que é diferente do comum, né? E ele fala assim, mas isso não é bom. Isso não é bom. A pessoa olha e fala, sabe que não é bom. A gente tem discussão, por exemplo, hoje... foi aprovada uma PEC recente, já que a gente vai falar um pouquinho de política, foi aprovada uma PEC recente criminalizando todo tipo de droga e todo tipo de porte dessa droga. E recentemente a gente estava discutindo possivelmente liberar drogas. E nunca se libera tudo, mas você abre uma porta, é óbvio, outras coisas vão passar por lá. Não existe uma pessoa que eu conheço, inclusive conheço pessoas que utilizam, e não conheço uma que fala que é bom. Por que raios nós hoje estamos falando de liberar uma coisa que todo mundo sabe que faz mal? E fala que faz mal. Não é engraçado? Mas é que antes mesmo até entrando nessa questão, eu gosto muito de falar, gente, não é nem sobre religião. Antes mesmo de Deus, lá na filosofia, na ética, você sabe o que é bom e o que é ruim? Você já sabe o que é ruim, pra que você não vai fazer com você mesmo? A ética, as pessoas perdendo a ética consigo. Exatamente. Então, assim, porque o que eu quero entrar não é no ponto só específico, né? Eu fiz um comentário porque isso também é um assunto que, como está muito atual, fica fácil das pessoas usarem como exemplo. Mas veja, por que é que a gente está socialmente discutindo coisas que a gente, quando olha, percebe que aquilo não faz sentido? É uma coisa de se pensar. E por quê? Porque falta conhecimento. Exato. Porque o conhecimento, ele dá autonomia para nós. Quando você tem conhecimento, você pensa por você. Você consegue chegar a conclusões. Hoje, o que acontece? Por que a gente tem um enxame, assim, uma epidemia, digamos assim, de influencers falando
coisas péssimas, pessoas fazendo coisas muito ruins, falando ignorâncias, né, na rede social, muitas vezes, né, e conteúdos que não agregam na vida de ninguém, e as pessoas sabem que aquele conteúdo não tem noção. Porque as pessoas perderam o poder de pensar por elas mesmas. Elas perderam o poder de chegar em conclusões por elas mesmas. Relativizando o que não é. Exato. Porque o que acontece? É igual uma redação. Sabe quando a gente aprende redação? Muito básico. Vamos falar uma coisa muito básica. Você aprende a fazer introdução, desenvolvimento. Olha as palavras. Introdução, desenvolvimento, para chegar numa conclusão. As pessoas perderam o poder de muitas vezes fazer esse desenvolvimento e chegar numa conclusão por elas mesmas. Então elas precisam buscar outras pessoas para dizerem para elas o que elas têm que pensar. E isso, para quem diz o que as outras têm que pensar, é muito bom. Porque ela faz uma manada, ela faz uma massa, ela tem um gado para tocar. Entendeu? As pessoas vão onde aquela pessoa está mandando. A gente vê isso hoje. Na política é assim também. Por isso que muitas vezes na política a gente percebe que as pessoas não querem trazer conhecimento para as outras. Porque o conhecimento vai libertar aquela pessoa. Uhum. E aquela pessoa vai poder, a partir daquele momento, pensar por ela mesma. E isso é um poder muito grande. Quando você olha assim, você fala, isso é um superpoder. A pessoa poder pensar por ela, hoje, é surreal. É incrível. É surreal. Porque a gente vive num mundo em que você não pode pensar por você. Você tem que pensar o que a mídia diz que você tem que pensar. Você tem que pensar o que a rede tal diz que você tem que pensar. Você tem que pensar o que o portal tal diz que você tem que pensar. Você tem que pensar o que o jornal Folha de Tal te diz que você tem que pensar. Porque só eles estão certos. Então, assim, a gente vive muitas vezes, as pessoas falam muito em democracia. É uma democracia em que você só é democrata se pensar a mesma coisa que o outro pensa. É, exatamente. É engraçado isso. Então, a gente precisa trazer esse pensamento crítico de forma saudável. Com a possibilidade das pessoas pensarem por elas. E não pensamento crítico que você só é crítico e bom pensador se você chega na mesma conclusão que o teu professor chega. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar quem sabe mais que você, quem tem uma trajetória maior. Mas você tem que elaborar ideias e conclusões por você mesmo. Daí? E o podcast? Surgiu daí? Então, o podcast surgiu por uma necessidade. Por essa necessidade. Essa necessidade de... Me roubou um gole d'água agora, hein? Eu não deixo ele falar. Me roubou um gole d'água. Eu tô aqui. Mas você vê, o podcast surgiu de uma conversa entre amigos na época, éramos 4, e a gente falou que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente, porque era necessário um programa que falasse das coisas que a gente falava. E o projeto foi se remodelando no caminho, porque eram para ser primeiro 4 integrantes, aí um não pôde mais. Por um acaso encontrei um outro integrante que é o sobrevivente que está comigo hoje, ou eu estou com ele, nós estamos juntos, enfim, nesse projeto. E ele entrou no projeto como gaiato, como a gente diz aqui, né, no nosso popular, né? Entrou assim desapercebido, que é o Arthur. E a gente começou o projeto e tinha outro nome. Hoje se chama Entre Linhas. E vou explicar o motivo que fez a gente chegar nesse nome. Mas o primeiro nome era Desinformados, porque a gente queria fazer um programa de informação bem diferente, assim, bem divertido, né? E aí a gente fez a primeira temporada e a gente percebeu que aquele nome não estava condizente. Por quê? Porque a gente estava trabalhando com informação séria, a gente estava fazendo um trabalho sério. Acabou que a gente não entrou no âmbito de piadas e a gente entrou realmente no âmbito de falar de coisa importante da cidade, de falar de informação importante para as pessoas. E a gente um dia sentou num barzinho, uma lanchonetezinha. Que você quer tomar o seu gole d'água? Não, vou tomar já. A gente sentou numa lanchonetezinha, bem assim, comum, e sentou e falamos, olha, vamos mudar o nome, vamos pensar no outro nome. E a gente foi. Aí alguém deu sugestão e falou, e se fosse Nas Entrelinhas? E aí daí eu acho que eu comentei, se não me engano foi eu que comentei, falei, não, pode ser Entre Linhas, fica mais curto, até para colocar o nome num programa, num podcast, falei, fica mais fácil de vender, né? Falei, e ficou Entre Linhas. E aí voltamos, fizemos mais, acho que 2 temporadas, isso a gente fazia programa em rádio, a gente fazia aberto, além da transmissão pela internet, também era na rádio. E aí, em 2022, a gente teve que parar com o projeto, porque a gente falava muita verdade política lá, e muitos políticos não gostavam. E aí pediram, educadamente, para que o programa terminasse. E o programa
E o programa acabou sendo obrigado... Nós fomos obrigados a se retirar. A desistir. Fomos obrigados a não fazer mais o programa. E aí, nesse ano, o Arthur falou comigo, ele falou, cara, vamos voltar a fazer o Entre Linhas? Falei, cara, eu tô louco pra voltar a fazer. Eu tô louco pra fazer alguma coisa nesse sentido. Eu só não tô encontrando como fazer, mas você voltou pra falar exatamente o que eu precisava. A gente vai voltar a fazer. E aí a gente voltou, encontramos um local pra gente que nos aceitou, nos recepcionou, entendeu o propósito do nosso trabalho, entendeu que o nosso trabalho era importante. E aí a gente voltou a fazer o Entre Linhas. E lá a gente fala de política, a gente fala sobre as notícias, é uma vez por semana por enquanto, então a gente fala das notícias mais importantes, né, que aconteceram durante esse intervalo de semana. E aí metade do tempo a gente fala da cidade, a gente fala de Foz do Iguaçu, a gente fala aqui da nossa cidade, a gente leva pessoas importantes, a gente tem feito rodadas de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui da nossa cidade também, porque a gente acha importante, e eu falo por mim, eu acho muito importante e gosto muito de falar de Foz do Iguaçu. Porque eu acredito na nossa cidade, eu acredito na minha cidade, porque ela é minha cidade. Eu nasci aqui, eu tenho todos os pés muito bem fixados em Foz do Iguaçu. Eu tive a oportunidade de ir embora daqui para ter uma vida melhor e não quis, porque essa cidade aqui, para mim, é especial. Eu sou uma pessoa muito apegada. Eu, quando vejo pessoas assim que pegam e vão embora, eu falo, nossa, ela vai embora. Mas como ela vai embora? Eu tinha essa pergunta para fazer para você. Como? Se você acredita na nossa cidade. Eu acredito muito em Foz do Iguaçu. Eu acredito muito em Foz do Iguaçu. Eu também acredito. De verdade. Muito. Eu, no meu coração, eu acredito que essa cidade tem potencial. Essa cidade era para ser, sem demagogia, era para ser uma Dubai da vida. Era para ser assim, não precisa ser exatamente nos mesmos moldes, mas era para ser uma Las Vegas da vida. É um lugar onde você tem potencial para fazer... No mesmo conceito de entrega. Não, mas assim, lá não tinha nada. Só areia e petróleo, né? Mas assim, não tinha nada. E os caras fizeram grandes coisas lá. Em Dubai, eu gosto desses dois exemplos por isso. Porque é um lugar que não tinha nada. São lugares que não tinham nada. Dubai tinha areia e petróleo. E eles fizeram grandes coisas lá. Então eu acredito que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem potencial para grandes coisas. Mas assim, grandes mesmo. A gente tem que ser referência. A gente tem que ser a cidade que as pessoas falam, nossa, tem uma Foz do Iguaçu no Brasil. Não só no Paraná, não só no Oeste, não só porque tem uma cataratas perdida lá. Não, a gente tem muito potencial. A gente aqui pode ser grande demais. Falta vontade política. Faltam pessoas que queiram observar o potencial da cidade e levar Foz do Iguaçu para um próximo nível. Mas tem potencial, porque se num lugar que não tinha nada, que era só areia, calor, que você não consegue andar na rua sem ar-condicionado porque é insalubre, né? Você passa mal. Se lá eles fizeram grandes coisas, se lá quando a gente olha uma imagem a gente fala, nossa, Dubai é quase como se fosse um outro mundo, é acima do primeiro mundo, assim. Exato. Por que Foz do Iguaçu não? A gente tem um clima razoavelmente agradável. A gente aqui, quase qualquer coisa que você plantar, pode dar, né? Prospera. Você plantar uma árvorezinha lá no teu quintal, dá um tempinho e tem fruta lá. A gente tem água com qualidade. A gente tem belezas naturais que outros lugares não têm. Hoje me mandaram uma imagem, um vídeo, ali perto da Tancredo Neves. E aí ela falou, nossa, não é uma pessoa que não é daqui da cidade. Ela falou, nossa, olha como a vista é bonita. E eu olhei e falei, caramba, a minha cidade é muito bonita, né? As pessoas olham e elas falam, nossa, que cidade incrível, cheia de árvore, bonita, agradável. Aqui a gente tem vários povos, a gente tem mais de 80 etnias, a gente tem uma tríplice fronteira. A gente vai para a Argentina com passo, a gente vai para o Paraguai com passo. Exatamente. A gente tem aqui a Itaipu. A Itaipu que não é só uma usina porque enfiaram um monte de concreto lá. É porque aqui a gente tinha potencialidade hídrica, a potencialidade da natureza de fazer aqui. Por isso fizeram aqui. A gente já tinha o potencial natural. As cataratas ninguém criou, a gente já tem. A gente tem muita coisa aqui incrível que nenhum lugar do mundo tem. Por que é que a gente ainda está estagnado? Por que é que a gente ainda está numa cidade dos moldes de 1980, 1990? Por que é que a gente tem os mesmos políticos competindo sempre? Porque são as mesmas pessoas de 40 anos atrás vão sair na urna agora de novo. Por quê? Será que não tem ninguém melhor na cidade? Será que não tem ninguém bom? Será que a gente não produziu
Nenhuma pessoa com capacidade de gerir a cidade minimamente bem. Será que vamos continuar acomodados desse jeito? Exatamente. Será que a gente vai continuar nessa mesmice? E eu espero que não. Eu espero que a gente tenha avanços. Eu espero que a gente escolha boas pessoas para gerir essa cidade. E eu falo no plural porque uma só não adianta. Não. Um prefeito só não adianta. Um bom secretário só não adianta. Um bom vereador só não adianta. A gente precisa de vários agentes políticos que tenham um amor pela cidade, que queiram fazer a cidade evoluir, que queiram fazer a cidade desenvolver, que não fiquem se pegando em picuinha, em coisas pequenas. Exato. Eu falei esses dias uma coisa e eu vou repetir. Foz do Iguaçu é uma cidade que não tem mais, que tem um potencial muito grande. E Foz do Iguaçu é uma cidade que ela não pode mais aceitar políticos, vereadores, prefeitos que inaugurem ponto de ônibus, que inaugurem Meu Deus, isso é verdade. Um toldo em escolinha municipal. A gente não pode mais ter políticos, vereadores que inaugurem um asfalto, casca de ovo numa rua. A gente não pode ter políticos mais que fiquem inaugurando obra que todo mundo sabe que a obra não está pronta e ele não está enganando ninguém, porque todo mundo sabe que lá dentro está tudo despencando, ele inaugurou só a fachada, porque é ano de eleição. Foz do Iguaçu não pode mais aceitar isso. Eu acho que a gente tem que chegar num momento que a gente vai ter que falar assim, não, a gente não aceita mais. Não, a gente não quer mais isso aqui, porque a gente paga imposto, a gente é um povo digno, a gente é um povo trabalhador, a gente acorda cedo. Eu trabalhei muitos anos no Paraguai, eu posso dizer, a gente passa a ponte a pé muitas vezes, é vento, é chuva, ou às vezes você atravessa de moto num dia de chuva, você chega todo molhado no trabalho. A gente é esse povo. Esse é o nosso povo, o povo de Foz do Iguaçu, o povo trabalhador, gente que acorda cedo para passar uma cotinha. Essas pessoas são corajosas. Essas pessoas são valentes demais, cara. Essas pessoas, elas merecem muito mais do que tem aqui. Elas não merecem ir no UPA passar 7, 8 horas, como a gente tá vendo hoje, por exemplo, e a pessoa tem que dormir do lado de fora na calçada. É verdade. A Foz do Iguaçu não merece mais, por exemplo, como a gente tem visto cenas, de um familiar ter que segurar o soro. Tem que ficar segurando assim, ó, o soro do familiar que tá doente, porque não tem um tripézinho para apoiar o soro. Foz do Iguaçu não pode mais aceitar isso. Pela capacitação que nós precisamos ter, né? Vou deixar você tomar o seu gole de água e vou abrir aqui até porque é bom você falar nesses pontos, inclusive, porque as pessoas, elas querem... Olhando para nós como cristãos, nós somos muito barrados quando queremos entrar em certos pontos e assuntos, porque as pessoas querem espiritualizar demais as coisas. Só que tem o lado humano. Com certeza. Se nós não nos posicionarmos como cristãos também, nos colocarmos adiante desses assuntos, quem vai abrir? Quem vai cutucar? É onde entra o podcast seu, onde entra o meu, onde entra o nosso posicionamento, e a gente vai dar a cara a tapa. Porque senão quem vai fazer? Você me lembrou de uma frase, eu já falei que gosto de frases, né? E eu me lembrei de uma frase, né, que diz, né? Se não hoje, quando? E se não nós, quem? Quem? Né? Para quem a gente vai passar essa responsabilidade? Exatamente. Se a gente que nasceu aqui, né, que é cria dessa terra, né, que tem... O nosso corpo é formado por essa terra. A gente se alimentou aqui, a gente viveu aqui, as pessoas que a gente conhece aqui, os relacionamentos que a gente tem aqui, a igreja que a gente frequenta é aqui. É muito fácil fazer fora, né? A gente bebe é daqui. É muito fácil fazer fora, né? Aqui, exatamente. Aí onde entra a tua gratidão. Exatamente. O que é que a gente vai entregar para essa cidade? E qual é a cidade que a gente vai entregar para os próximos? São duas perguntas que a gente precisa fazer. O que é que a gente vai entregar para essa cidade? É a pergunta que eu já ia fazer para você. O que você espera da próxima geração? Eu penso muito nisso. Eu acho que as pessoas deveriam refletir nisso. Deveriam, sinceramente, refletir nisso. Porque a batalha que a gente não luta, os nossos filhos vão lutar. Com certeza. Em primeiro lugar, porque a gente tem que assumir a responsabilidade. O que é que a gente vai entregar para essa cidade que nos criou? E em segundo lugar qual é a cidade que a gente vai entregar para quem a gente vai criar no futuro, para os próximos que vão vir. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa. E assumir a responsabilidade. A gente tem que assumir a responsabilidade. A gente precisa falar, não, a gente tem que fazer. A gente tem que parar de achar que todo mundo é ruim e tentar escolher o melhor possível dentro das opções que tem. A gente tem que parar de criticar, mas ficar aceitando votar no cara que te deu um valezinho de combustível, no cara que te deu uma meia dúzia de telha, de brasilite. Não é essa a função. A gente precisa de uma cidade melhor para todo mundo. Pensando no próprio umbigo, né? Mas é óbvio.
Olha, vou dar um exemplo que eu falei numa reunião de empresários recentemente. Eu falei, vocês precisam pensar que todos os colegas aqui, eles precisam crescer também. Se eles não crescerem... Boa. Veja só, tu conhece algum lugar que tenha só um prédio, só uma empresa grande, desenvolvida, e todo o resto é falido, é destruído, é feio, é um deserto? Não existe. Eu desafio alguém aqui falando, não acontece isso. Isso não acontece. Por quê? Porque a sociedade, o meio, ele se desenvolve junto. Ele se desenvolve como um todo. Por que a gente tem patamares que a gente não consegue cruzar aqui na nossa cidade? Porque a gente não desenvolveu a cidade como um todo. Aí tem alguns grandes comércios, alguns grandes grupos que eles têm um domínio muito grande, às vezes até impede a cidade de crescer. E aí você vê, mas por que eles não conseguem assim estourar? Por que eles não conseguem fazer um negócio aqui como se fosse um negócio em Curitiba, em São Paulo? Por que até eles têm um limite? Porque eles não deixam a cidade crescer. Aí todo mundo acaba tendo um sarrafo mais baixo, porque a cidade não cresce como um todo. Quanto mais a sociedade de forma geral e a cidade de forma geral cresce, todo mundo vai crescer junto. Com certeza. Falando isso. Fui no barbeiro hoje, estava falando sobre isso. Eu falei, cara, se a cidade cresce, todo mundo cresce. Daqui a pouco você pode cobrar o dobro do que você está cobrando no corte. E a visão, claro, tem visão. Falei, você pensa uma coisa simples. Por que tem país que um cara que lava prato ganha mais do que um concursado de nível federal aqui no Brasil? Ué, como assim? O cara que passa num concurso da Polícia Federal, o outro vai lavar prato, lavar copo num determinado país, ele ganha mais que esse cara? Qual é o sentido? É muito simples, porque lá a sociedade cresceu como um todo, economicamente cresceu. Então, a pessoa que precisa contratar mão de obra, ela aceita e ela precisa pagar mais para ter a mão de obra mesmo a mais simples. Então, todo mundo tem um salto, porque tudo passa a economicamente ser mais rentável. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa amadurecer, pelo amor de Deus. A gente tem mais de 100 anos aqui de cidade. A gente tem que amadurecer, a gente tem que melhorar e a gente pode melhorar, a gente tem potencial para melhorar, a gente tem gente para melhorar, a gente tem conhecimento para melhorar, a gente tem mais de 80 etnias diferentes aqui, 82, 83 povos diferentes que podem enriquecer, entendeu? Os nossos conhecimentos. A gente é uma cidade que o muçulmano e o judeu se cumprimentam, meu amigo. Isso aqui não acontece em qualquer lugar. Sensacional. Nossa Isso cidade... aqui não acontece em qualquer lugar, meu amigo. Um judeu e o cristão se cumprimentam. Isso não acontece em qualquer lugar. O que tem valor, as pessoas esqueceram e se perderam. O que realmente tem valor, né? Essa é a questão. Para poder unificar isso e transbordar. Agora eu quero... Meu Deus do céu, que delícia. Agora eu quero que você traga aqui para nós. Aqui é o ramo. A gente começa a falar e assim vai. Eu costumo falar que se eu começar a falar, é igual o carral no frio. Às vezes, eu demoro um pouquinho para esquentar, mas depois que começa a andar, vai embora. Eu acho que ele estava mentindo pra gente. Querido, agora assim, para nós concluirmos, eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens que fazem parte agora, assim como eu e você, dessa construção para uma nova geração, porque nós já estamos fazendo parte. Esse peso que vem sobre nós, né? Do nosso id, né? Qual é a sua mensagem? Qual é a sua vontade, do seu legado que você quer deixar aí para que toque no coração das pessoas, para que elas acessem e entendam essa metanoia através daquilo que você veio para trazer? E deixe também as redes sociais e o nome dos programas também. Ah, claro, vou deixar. Olha, para ser muito coerente com tudo aquilo que a gente falou aqui, eu acho que a gente precisa se emancipar, a gente precisa ter autonomia. E a autonomia, como eu falei, vem através do conhecimento. E principalmente através da sabedoria, que é mais importante do que o conhecimento. Como eu falei, eu acho que todos nós temos defeitos, a gente tem vícios, a gente tem falhas. Mas se tem uma coisa que já fazem muitos anos, que eu acho que quase todos os dias eu peço, é sabedoria. Antes do conhecimento, eu sempre peço sabedoria, inteligência e conhecimento. Porque eu acho que essa é a ordem hierárquica das coisas. A sabedoria, ela te mostra como utilizar aquele conhecimento que você tem. A sabedoria, ela te faz saber como aplicar, como fazer para alocar melhor aquilo que você sabe, aquilo que você tem de melhor, os seus dotes, as suas vocações. E a inteligência, na minha visão, é o que sintetiza isso tudo, sabe?
talvez seja uma questão mais técnica, digamos assim, do nosso cérebro, do funcionamento, que faça sintetizar isso tudo. Então, assim, enquanto a sabedoria tem esse algo mais interno, também algo muito subjetivo que toca a gente, acho que a inteligência é uma questão técnica de como a gente sintetiza e organiza esse conhecimento todo. Então, a partir do momento que a gente tem isso, a gente se emancipa, a gente é autônomo, a gente pensa por si, a gente consegue conversar de igual com as pessoas. Não importa o ramo que ela esteja, não importa o grau, a graduação que ela tenha, ela vai respeitar você. Então, acho que o jovem precisa entender que o conhecimento tem valor em si mesmo. Poucas coisas têm valor em si mesmo, inclusive. É uma coisa interessante. O que é valor em si mesmo? Para quem não conhece o termo. É algo que tem valor pelo que ele é. Simplesmente aquilo já tem valor. Não importa onde você vai empregar aquilo. Ou seja, não é uma habilidade que ela, para ter valor, você precisa ter uma utilidade para ela. Ou seja, eu sei apertar um prego. Então, esse conhecimento é válido porque ele é um meio para eu chegar num fim. Ou seja, para eu parafusar aquele negócio ali na parede. O conhecimento não. Ele vale só porque você tem ele. Ter conhecimento já é prazeroso. Ter conhecimento por si só já tem valor. Então, eu acho que as pessoas, os jovens principalmente, precisam voltar a entender isso. Precisam voltar a apreciar isso. Precisam voltar a pegar um livro na biblioteca para ler, folhear um livro, se esforçar, porque é pagar preço. Porque ler, meu amigo, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, confortável do mundo. Ler é pagar preço. Porque se eu pudesse tomar uma pílula e internalizar todo o conhecimento que está no livro, é óbvio que eu ia tomar uma pílula, porque o que me interessa é o conhecimento. Acabei de falar que o conhecimento tem valor em si. Então, perpassa as páginas. Só que a verdade é que o jeito melhor que a gente tem de entender hoje as coisas é lendo um livro e folheando, de obter esse conhecimento, dar valor para isso. Sim. Pensar que teve pessoas que tiveram que pensar nisso para colocar num papel e que outras soaram muito na história para ter acesso. E hoje a gente pega um celular e você tem acesso a um livro de um gigante, né? Tem uma outra frase que eu lembrei agora também, já disse, né, o quanto eu gosto de frase, e que eu ouvi uma vez e diz assim. Um cara muito inteligente, inclusive. Ele falou assim, olha, se eu pude enxergar mais longe, foi porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Valorizar o conhecimento construído e criado ao longo do tempo. É uma característica que eu, como um conservador, que me entendo como um conservador, prezo muito. Porque o que é o conservador? Até falando bem rapidamente, porque tem gente que tem preconceito. O conservador, basicamente, é um cara que olha para trás e vê o que funcionou e mantém. E olha para trás e vê o que não funcionou e tenta buscar a melhor alternativa. Mas não em apostas ao vento. Ele tenta pensar e com calma construir. Em vez de você simplesmente olhar o terreno e falar, não, vou levantar um prédio de 10 andares, o conservador vai falar, mas nesse terreno suporta? Eu vou fazer um estudo. Aí ele verifica. Aí ele fala, não, mas esse terreno só suporta 5. Então eu vou fazer um com 4. Que se o máximo é 5, eu vou fazer um a menos para ter uma reserva. Esse é o conservador. É o cara prevenido, é o cara precavido. Por isso que é engraçado, as pessoas às vezes têm preconceito, mas todos nós somos em alguma medida conservador. Você não fica testando um caminho a cada dia para ir para casa. Você não fica testando um curso a cada dia da graduação. Exato. Você não fica usando um caderno a cada dia. Você não fica usando um livro a cada dia. Você não fica procurando um professor a cada dia. As coisas boas você mantém. Isso é ser conservador. Você manter as boas coisas e nas que não estão indo bem, você cuidar antes de fazer a troca. Mas falando nisso, eu acho que é importante que o jovem entenda que ele precisa valorizar as experiências, ele tem que valorizar o que o pai fala, o que a mãe fala, a experiência de vida das pessoas. Quando você senta para conversar com o seu José, com o seu João, com o Tião, tem inclusive o porteiro lá onde tem a rádio, é Tião, gosto muito dele e eu paro para conversar com ele de vez em quando. A gente tem que valorizar essas pessoas. Exatamente. Elas têm conhecimento para passar para a gente, de experiência. Não tem ninguém que não tenha um conhecimento que não seja útil para você. Todo mundo sabe ao menos uma coisa que você não sabe. Pode ser um mendigo na rua, a pessoa menos letrada que você conhece. Ela conversou com pessoas que você não conversou e ela passou por lugares que você não passou. Então, só por isso, ela já sabe de coisas que você não sabe. Então, tem alguma coisa que você pode aprender com essa pessoa. Então, essa valoração do conhecimento de uma forma ampla, seja no estudo formal, seja na experiência das pessoas, eu diria que é uma das principais coisas. Talvez seja em primeiro lugar para você observar no sentido de conhecimento, no sentido de crescimento pessoal.
E, em segundo lugar, eu acho que a gente também precisa se posicionar. A gente precisa ter posição. A gente precisa saber onde a gente está e, se possível, para onde a gente quer ir. Seria ainda melhor, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar basta. Mas eu saber onde você está é o mais importante. Tem gente que acha que quer ir para um monte de lugar, mas ele não sabe onde está. Você já conversou com uma pessoa? Vou tentar também ser muito rápido no nosso tempo, eu sei que tá terminando. Mas já conversou com uma pessoa que ela não faz ideia do assunto que você está falando, mas ela tenta dar pitaco? Você já percebeu que essa pessoa ela não tem uma base de onde ela parte para falar desse conhecimento que ela está dizendo? Ela está na nuvem. Aí é difícil até para você rebater ela, porque qualquer argumento serve. Aquela pessoa que está falando que 2 mais 2 é 5, você não tem como argumentar com ela, porque a calculadora já diz, mas ela não acredita. Então, assim, você não tem argumento para ela. Então, assim, se você não sabe onde está, se você não tem um posicionamento firme, você não consegue argumentar, você não consegue progredir, você não consegue construir nada. Então, você precisa ter um posicionamento firme. Você precisa saber onde você está, exatamente qual é o seu posicionamento, o que você pensa. Você pode mudar. Se alguém te trouxer melhores alternativas, um conhecimento a mais e aquilo te fizer mudar de ideia, muito bom. Todo mundo precisa ser aberto para ter ideias melhores, mas você precisa ser muito ciente das ideias que você tem. Você precisa ser consciente disso. Então, ter posicionamento. Em terceiro lugar, assumir a responsabilidade. A gente precisa ter autorresponsabilidade. Eu gosto muito do Jordan Peterson, como eu comentei, porque ele é um cara que fala muito disso. E ele fala, mas como, mais ou menos assim, mas como é que você quer mudar o mundo se você não arruma nem a sua cama? Isso não é sobre arrumar cama. Não é. Isso é sobre você entender que se você não faz o básico, você não vai fazer o espetacular. Se você não faz o trivial, você não vai fazer o extraordinário. Dar valor nessas coisas triviais, nessas coisas que a gente acha que são simples, é muito importante. Tem um outro autor, se eu puder deixar mais uma dica aqui, que é o Chesterton. É um grande autor, inclusive um autor cristão. E ele tinha uma frase muito interessante que eu falei para um conhecido esses dias. Ele falava assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com uma mulher comum e filhos comuns. É a coisa mais extraordinária. Por quê? Porque é muito difícil você fazer o comum. O comum a gente acha que não precisa cuidar. O comum se resolve sozinho. O dia a dia, tratar o pai é pai mesmo, a mãe é mãe mesmo, ele vai aceitar qualquer coisa. E as pessoas se perdem no principal, que é valorizar essas coisas que estão próximas, as pessoas que estão próximas da gente, e ter autorresponsabilidade. Falar, não, eu vou fazer. Não, eu vou assumir a responsabilidade. Ah, mas tá ruim? O que eu posso fazer de melhor? Ah, mas tal coisa não funciona, como eu posso colaborar? Ah, mas minha cidade não está indo bem. O que é que eu vou entregar para minha cidade? Ah, mas ninguém presta, então eu vou prestar. Ah, mas não tem gente capacitada, então eu vou me capacitar. Ah, mas os representantes da nossa cidade são muito ruins, então eu vou tirar o meu tempo, vou melhorar e vou me apresentar como uma pessoa capaz para ocupar esse espaço. Mas você precisa assumir a responsabilidade. Porque se você não assumir, não tem vácuo na vida. Alguém vai entrar naquele espaço. Alguém vai ocupar aquele espaço. Então, se a gente não se preparar, se a gente não assumir a responsabilidade, eu acho difícil que a gente vai conseguir progredir. Em qualquer área da nossa própria vida. Em qualquer área da nossa vida. Deixa suas redes sociais, querido. Meu Deus, que aula! Perfeito. Minha rede social é muito fácil. Vocês vão me encontrar lá. É mohamed.ortiz. Muito simples. E o programa, o podcast especificamente, é o Entre Linhas _Brasil. E o programa da rádio se chama Menu VIP. Hoje está na Band FM, aqui em Foz do Iguaçu. E o nosso perfil oficial do programa é VIP _Simone Ortiz, que é o Instagram da minha mãe, que a gente fez o Instagram do programa, na verdade. Inclusive, eu amo, sou apaixonada por ela, uma pessoa incrível, pela energia dela, gente. Uma mulher sensacional, assim, só que do que Deus já me mostrou, já sou apaixonada por ela. Querido, muito obrigada pela sua aula, que foi uma aula, viu? Eu só aprendi aqui. Espero mais vezes ter a oportunidade de te receber. E com certeza você vai dar mais aulas aqui. Vai parar de mentir pra gente. Que tá envergonhado. Foi incrível. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e com certeza estou sempre aberto para um bom bate-papo, sempre aberto para falar sobre assuntos interessantes, importantes. Então fico à disposição.
Quando quiser, chama que a gente vem aqui debater. Obrigada, querida. Esse foi mais um Tempo de Qualidade Cast, pessoal. Até a próxima. Um beijo.